a existência de algumas boas soluções já formuladas, estabelecidas, é fazer com que a autoridade seja obrigada a cumprir aquilo. Esse é o problema, entendeu? Não interessa quem se elegeu, tá? O cara vai te ferrar, porque ele pode te ferrar impunemente. O senhor falou sobre a atuação de uma ONG que foi importante para esse processo de democratização dos Estados Unidos. No Brasil, você vê muitas ONGs, a maior parte ligadas à esquerda, que fazem um trabalho de pressão sobre o legislativo, né, para mudar leis. Na parte ambiental, elas atuam de maneira bastante efetiva, né? Nos Estados Unidos você tem isso. Eu fiz um trabalho de listar algumas ONGs ligadas ao conservadorismo e liberalismo, né? E você tem centenas delas. Não obstante, você tem alguns interesses em comum a elas, em que elas montam um comitê e elas se juntam e fazem reuniões de follow-up mensais sobre vamos dar um exemplo aqui, ONGs que lutam pela reforma tributária. Então, qualquer avanço nesse tema ou retrocesso nesse tema, elas têm reuniões mensais para acompanhar e elas fazem essa pressão. No Brasil, nós temos, na parte dessa direita, né, nós vimos vários movimentos ativistas sendo criados, o Vem Pra Rua, como o senhor mesmo citou. Mas o que falta no Brasil para essa direita atuar de maneira mais ativa, colocando uma pressão sobre os governantes para buscar reformas que elas querem? Basicamente no Brasil é saber o que pedir, entendeu? O pessoal não sabe o que pedir. Então não adianta você fazer uma ONG e ficar naquela coisa, ismos, liberalismo, isso não é objetivo, entendeu? Isso não chega no... O que pedir ou como pedir? Consumidor final. O que pedir? Você precisa decidir primeiro o que pedir. E eu volto ao ponto. A minha sugestão é que o Brasil dê o passo que foi dado lá no século XVII, né, para submeter os representantes aos representados. O resto é decorrência dessa coisa, entendeu? Porque se você... Isso é a diferença entre a esquerda e a direita. A diferença fundamental é que eles têm um treino de 100 e tantos anos, considerando a Revolução Bolchevista em diante, né, de identificar os vetores de forças dentro do sistema, os originais, né, os mais de baixo. Então, você vê a eficiência do modelo bolivariano, né, comparado com o modelo bolchevista, onde o cara descobriu que aqui no Brasil o sistema montado do jeito que está, com 2 pessoas você toma o poder. Teoricamente, com 7 pessoas, né, porque você precisa ter 6 no Supremo. Hoje nem precisa, porque só um, sendo bastante atrevido, os outros se encolhem, né? Mas, e tem um cara no Senado, você põe na presidência do Senado, um quinta coluna, ele elimina toda a eleição brasileira, porque ele trava qualquer tramitação de qualquer projeto, ou na ida ou na volta, né? Porque tem que passar pelas 2 casas. Então, você compõe só aquele posto do Congresso, do Senado, a presidência do Senado, o resto está feito. Então, a esquerda se especializou nessa coisa de vamos tirar o supérfluo, tira o banal, isso tudo é consequência. Qual é a causa, né? Onde é que está aquela coisinha que mexendo altera tudo? A direita não sabe fazer isso, porque não começou a lidar com esse problema ainda. Ela está nascendo, né? Mas ela tem que treinar para isso, ela tem que ir à essência do problema.
qual é a essência do problema no Brasil, né? Não é falta de solução, ou falta de propostas de solução, ou até a existência de algumas boas soluções já formuladas, estabelecidas. É fazer com que a autoridade seja obrigada a cumprir aquilo. Esse é o problema, entendeu? Não interessa quem se elegeu, tá? O cara vai te ferrar. Porque ele pode te ferrar impunemente. Então, o problema é esse, né? Nós temos que ligar o fio terra do país oficial no país real, né? E inverter a ordem de comando. Como que faz isso? Essa foi a minha trajetória para chegar nos 5 pontos. E não a minha. Quer dizer, eu apenas, humildemente, fui aprender com quem fez. Né? Não é que eu fiquei lá minhocando. Quem fez, fez como? Fez assim. E trazendo para o Brasil real, então, já que você começou a tocar nisso, como é que você está vendo esse início de governo Lula? O que você espera que a gente pode ter de oposição da direita no Congresso? Olha, você tem um nível de resistência que até para o padrão a que a coisa tinha chegado, está me surpreendendo, positivamente, porque o Lula está tão maluco, né, que ele conseguiu esse feito, né? Ele está tendo que recuar da maluquice dele, porque ela chegou a um extremo tal que até o Congresso brasileiro falou, porra, isso aí não dá, né? Então, você tem esse nível de resistência, mas é só, né? É como eu disse, essa reforma ou qualquer reforma significativa não virá de dentro do sistema, tem que vir da rua e obrigar eles. Então, qual é o primeiro passo? É o recall. É o recall. Ainda que você comece isso só no âmbito municipal, né, você já põe o país num sistema de seleção positiva. Você sai do sistema de seleção negativa, onde a cada volta a qualidade do material extraído piora, porque só passa o pior, né? E passa a ter um sistema de seleção positiva, que aos poucos vai operando o milagre, né? Como eu disse para vocês, isso começou nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, com uma cidade. E as cidades vizinhas, lá você tinha essa facilidade, né? Na Califórnia, na Constituição da Califórnia, as cidades tinham, desde lá de trás, esse poder de ter uma Constituição própria. Eles chamam de charter, né? Então, a cidade adotava o seu sistema, né? E isso foi indo passo a passo, numa briga que já tem 100 e tantos anos. E que está em percurso, né? Porque democracia não é um porto de chegada. Eu sempre repito essa frase. Não é um local de destino. É uma regra de navegação. Entendeu? Como que você navega conforme bater o vento. Eu não quero chegar a lugar nenhum. Eu não quero estabelecer na Constituição que nós temos que ser assim ou assado. A Constituição americana parte de uma afirmação. A de que você tem direito à vida e à busca da felicidade. Tudo mais são desdobramentos lógicos dessa afirmação. Tudo que tem na Constituição americana. Porque a busca da felicidade é uma expressão genial, né? Porque é o resumo da democracia. Fala, porra, busca da felicidade significa que cada um tem a sua felicidade. E tem o direito de buscar ela e definir ela como ele quiser. E é diferente de garantir a felicidade, né? Então, já garante a diversidade, né? Garante a discussão, garante a convivência com a tolerância. Tudo isso está implícito nesse conceito, né? Que é, como eu disse, genial. Porque tudo é decorrência disso. Aí você olha os 7 artigos da Constituição americana, 4 são a definição do regime, né? Tem que ter 3 poderes, esses poderes são eleitos assim, se relacionam assado, os estados com a União, esses são os 4
4 dos 7 artigos. Os outros 3 são decorrências daquele primeiro. Você tem direito à vida, a invulnerabilidade do ser, né, do indivíduo, a invulnerabilidade do seu lar, né, e a propriedade daquilo que você amealhar com o seu trabalho. Você caçou, é você que come. Isso vale para todo o universo, até para os animais. Então, esses são os direitos que eles chamam de direitos naturais, né? Não precisa explicação. Todo mundo nasce com esses direitos, com esses 3. Né? E, para que eles sejam mantidos, eu tenho que impedir o Estado de violá-los. Então, na Constituição Federal Americana, só estão esses que eles chamam dos direitos negativos. O que é proibido ao Estado fazer. Depois vem as 8 emendas, que aí foi uma disputa lá de insegurança daquele pessoal, dizendo, pô, então, mas eu quero mais que isso, vamos explicitar mais. Então tá, você tem direito à vida, a defesa da vida é a segunda emenda, aquela das armas, a legítima defesa da vida, a liberdade de pensamento, de expressão, de convocar, exigir justiça do governo, ter o direito ao habeas corpus e a um julgamento justo. São as 8 emendas. É só isso. Tudo que está... É isso que está proibido ao Estado fazer. Né? Violar esses direitos. Tudo que é direito positivo, aquela coisa, não, eu quero o direito a ter uma educação X, uma moradia Y, um nível de alimentação, de não sei o quê, pagar meia entrada. Esses são os tais direitos positivos. São aqueles que obrigam o Estado ou terceiras pessoas a fazerem alguma coisa para que o beneficiário desses direitos possa oferir esse direito. Então, eu que vou pagar por esse direito. Né? Então, você quer dar meia entrada? Quem vai pagar sou eu. Eu tenho que ter... Isso só porque viola o direito de propriedade, só pode ser admitido com anuência explícita. Então, vai a voto. Não é um político que decide. A gente está caminhando aqui para a rodada final. Opa, agora o Rafa puxa. Minha última pergunta para ti. Considerando os movimentos populares de 2013, os 20 centavos, aí vem o Gigante Acordou, todo aquele processo, né, de manifestação, como você disse, a premissa de mudança ela vem de baixo, né? E à época pulsava um sentimento muito forte no coração dos brasileiros de luta, de combate à corrupção. Nós vimos figuras do alto escalão indo para a cadeia e por aí vai. Analisando o cenário de hoje e partindo dessa premissa que você disse que para essa mudança acontecer ela tem que ser não top-down, mas, né, de baixo para cima. Você enxerga esse mesmo sentimento que tinha à época nos dias de hoje? Não, ele tá desiludido, vamos dizer assim, né? Humilhado e ofendido, né? Mas ele existe, né? Esse sentimento existe. Não tem um brasileiro que não saiba que nós vivemos num sistema que não tem nome que não seja de baixo calão para ser definido, né? E isso aí está aí. Né? Então, como é que faz isso? Lá foi assim, quer dizer, essa suposta elite que tinha uma solução a propor se organizou no National Municipal League e outras coisas semelhantes para espalhar essa boa nova de uma forma bem resumida e didática, de modo a encher a Paulista 10 vezes com 80% das pessoas segurando o mesmo cartaz. O problema da primeira edição desse movimento era isso. Não tinha nenhum cartaz igual ao outro, a não ser aquela coisa dos extremos, militar no poder, não sei o que, isso é bobagem. Tudo não existe mais, é impossível e não funciona. Né? Nós estamos pagando o erro, que não foi erro, quer dizer, é aquela coisa, é como tratamento de câncer, né?
é ruim pra caramba, mas a alternativa é muito pior. Então você tem que mostrar as democracias que existem funcionando, porque, como eu disse, é injeção na veia, né? É autoexplicativo. Você pega aquele exemplo da rua, né? Qual é o salário do vereador que é justo? Qualquer mané lá da última vila do Brasil sabe, né? Dentro da condição dele, qual é. E mesmo a questão do school board. Né? Eu converso lá com gente que é analfabeta. Eu digo, você não sabe na sua comunidade quem que é gabaritado para estar num school board? Cara, sei. Claro que ele sabe. Sabe quem é o cara ali que leu mais, que é mais informado, que tem algum tipo de ascendência? Todo mundo sabe isso. Como as tribos lá de trás sempre souberam também. A democracia é a democracia dos analfabetos. Ela sempre foi isso. A da Suíça começou em 1290. Se tivesse 3 caras alfabetizados na Suíça de 1290, era muito. Né? A dos americanos começou lá com aqueles filmes de cowboy. Aquela turma que você vê no filme de cowboy. Quer dizer, é óbvio, é aquela coisa, é o Mayflower, né? Estamos indo para Marte. Vamos chegar lá, pô, tem um puta inverno bravíssimo, tem índio, tem isso aqui. Não tem o que comer, não tem o exército do rei. Como é que nós vamos fazer? Quem vai fazer o quê? Isso que é democracia. Pô, você vai cuidar da segurança, você vai cuidar de plantar, você vai cuidar de não sei o quê. Nós vamos aferir o resultado e vamos, a cada período, vamos reeleger ou não essa pessoa. É isso aí. Tudo é óbvio pra caramba, é básico. E o Brasil funcionou assim durante 300 anos ou mais, né? Com precedência de mais de 100 anos sobre os americanos, no sistema de câmaras municipais portuguesas. Que era isso, quer dizer, um cara jogado lá em Goa, o outro jogado no Maranhão. É Marte, né? Fala, cara, nós estamos aqui, nós com nós. Como é que nós vamos resolver as coisas? A Câmara resolvia isso, fazia eleição a cada 2 anos, né? Com as limitações da época. Cara, mas nunca teve uma quebra. Sempre funcionou. Então nós temos um baita treino nisso e não sabemos, tá certo? Porque faz parte da receita do inimigo quebrar a tua trajetória histórica, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Ninguém lá menciona o Theodore Roosevelt, que foi o homem que fez essa revolução lá, de plantar a legislação antitrust, e como ele não conseguia, porque o judiciário derrubava e pedia não sei o quê, ele adotou essas ferramentas de recall, de não sei o quê, que eram dos radicais lá da Califórnia, chamados progressive na época. Essas reformas, se você quiser pesquisar no Google, são as reformas da Progressive Era, que chama lá. Você entrando nisso, você vai descobrir esses personagens. E o Roosevelt, que tinha um pouco de medo dessas ferramentas, acabou incorporando elas para conseguir fazer a reforma que ele achava importante. Era essa. Ele, como nova-iorquino, estava lá peitando o JP Morgan, né? E o JP Morgan tinha mais dinheiro que o Tesouro Americano, né? E ele falava, pô, o final da Revolução Americana não pode ser enriquecer ilimitadamente 4 ou 5 pessoas. Se isso afetar negativamente o direito de todo mundo, o direito de todo mundo tem que prevalecer sobre isso. Então, qual é a boa fórmula para tratar essa questão? Eles chegaram naquela forma antitrust. Você só pode ter um pedaço do mercado. No resto, você tem que criar um concorrente com aquilo que você fez, um concorrente contra você. E a parte mais radical da legislação antitrust era que afetava a imprensa. Você não podia ter nos Estados Unidos até os anos 70, entre 80, propriedade cruzada de meios. Quem tinha rádio não podia ter jornal, nem televisão e vice-versa. E limitação de ocupação de mercado. E isso fez com que tivesse 50 mil jornais lá. Então,
tinha espaço para todo tipo de opinião se expressar. E isso foi fundamental. E a derrubada desse sistema antitrust nos Estados Unidos começou com a derrubada dele para o setor de comunicação, de imprensa. E para quê? Para calar a imprensa e ela não levantar lebre de que estava acontecendo isso. Tem uma matéria no meu vespeiro, que, modéstia à parte, é uma pesquisa bastante bem feita, que chama A Ameaça da Imprensa Corporate, onde eu conto minuciosamente essa história, como é que ela foi acontecendo. Um tribunal, um juiz, e não sei o quê, e aquilo vai indo, e deslaça tudo. Uhum. Flávio? Fernão, até pouco tempo atrás, você estava num relativo anonimato. Estava lá no vespeiro, mas não estava no debate público, assim, na grande mídia, dando entrevista. Aí você mesmo gravou alguns vídeos, falou, olha, eu estava no meu canto e queria ficar no meu canto. A situação me chamou para entrar no debate público e me posicionar. E aí você acabou num dos maiores programas de maior audiência do Brasil, que é os Pingos nos Is, e entrou de cabeça na vida pública, no debate público, perdão, e eu vi várias vezes você repetindo tanto a questão do voto distrital, das soluções que você enxerga para o Brasil, como, inclusive, quando tinham as manifestações na frente dos quartéis, você falou incansavelmente, vocês estão no lugar errado, essa manifestação deve estar na frente do Congresso, do Senado. E parece que é difícil ser ouvido, né? E mesmo saindo, entre aspas, do seu canto e vindo para o debate público, parece difícil ser ouvido. Qual o balanço que você faz na sua vida pessoal mesmo, em relação a essa mudança recente na sua vida, e quais são os seus planos para frente? Cara, eu voltei para a briga porque eu senti que era um momento de convocação dos reservistas, vamos dizer assim, né? Porque a situação estava tão preta que eu me senti nessa obrigação. Eu, por uma série de deformações profissionais, vamos dizer, eu vinha da imprensa escrita, eu trabalhava num outro nível de comunicação e eu senti que eu tinha que mudar o discurso para alcançar outros públicos. Então, isso é um processo de evolução. Mas a causa principal é essa, quer dizer, eu digo sempre que jornalismo não é para quem quer, é para quem não consegue deixar de ser, entendeu? Porque é um troço barra pesada. É todo dia, é cansativo, não é uma coisa que você faz um plano, um projeto e liga a máquina e aquilo começa a acontecer. Entendeu? É do zero ao produto final todo dia, né? Todo dia. E eu fiz isso muitos anos da minha vida, né? E depois aí, por uma série de problemas do meu percurso, isso foi... Mas eu nunca parei, entendeu? Eu apenas voltei para a briga porque eu acho que... Primeiro porque eu não consigo deixar de ser. E depois porque a situação estava pedindo isso, né? Porque eu estava vendo que eu estava fazendo para um grupo muito pequeno, e que essa mensagem tem que se expandir mais. E tudo isso foi uma trajetória também, porque para descobrir essa síntese, né, e o que foi o processo nos Estados Unidos e na Suíça, que eu estou estudando muito o processo suíço, foi uma coisa que só me foi permitido pelo advento da internet, né? A internet me deu esse acesso. E aí você vai descobrir de cara que, quer dizer, isso não muda a natureza humana, né? O americano é tão imbecil quanto o resto da humanidade, né? E você pega qualquer livro sobre esse assunto e das 300 páginas vai ter 280 em cima de uma firula qualquer, ideológica lá de briguinha de panela deles,
que não faz nenhum sentido para quem vive nessa selva que nós vivemos, né? E o mínimo fica para essa essência dessa história, que para eles não interessa mais, porque eles já nasceram nisso, eles acham que isso tá garantido, né? Eles nunca pensaram sem esse componente, né? Ou, né, como ficaria sem esse componente. Eles não escutam isso. Então foi um trabalho quase sherlockiano eu consegui chegar nisso. E no fim, quem permitiu isso foi a internet mesmo, né? Agora você tem algumas fundações lá que trabalham sistematicamente a cobertura desse nível da política estadual, municipal e de democracia semidireta, como eles chamam, sistematicamente. E fazem um trabalho muito bem feito, absolutamente isento, sem nenhum viés. Então, tem fontes hoje, né? E essas fontes aumentam todo dia, né? E essa discussão da adoção dessas ferramentas, até em países europeus e tal, é um processo em andamento, né? Está cheio de fundações e coisas promovendo isso, se organizando para pôr isso andando mais rápido. Valeu a pena entrar no debate público dessa maneira, com essa exposição? Valeu, cara. Eu quando eu fazia os editoriais do Jornal da Tarde, do Estadão, eu costumava discutir com meu pai isso. Eu falava, olha, tá demorando só 6 meses para chegar na Globo, o que a gente fala. Então, tá melhorando. Já é um bom indicador. Tá melhorando. Fernão, agradecer demais aqui a tua presença. Foi um papo realmente muito bom. Deu para ampliar um pouco mais as análises, né? Até de uma forma mais histórica. E, enfim, deixar aí o teu recado final para quem está nos assistindo. É isso, gente. A maior ameaça para essa chamada direita brasileira é se transformar na esquerda com sinal trocado, né? Se ela continuar só nessa coisa reativa, sem discutir a essência do problema, né, não adianta você trocar, botar um presidente lá. Nós acabamos de fazer isso. Olha o resultado. Não muda nada, né? Porque você tem que mudar o sistema, lá embaixo, na primeira peça. O resto acontecerá sozinho, se você conseguir isso. Então, é uma questão de foco, né, e objetividade. Você acredita que essa mudança provoca as demais mudanças? Então, vamos focar nisso, né? E vamos investir nisso profissionalmente, com a competência das classes produtoras e todas as vantagens que o lado de cá tem sobre o lado de lá, né? Mas usados objetivamente para essa finalidade. É foco, né?